sobre o dia de ontem, sobre o que aconteceu no nosso país. Eu dizia que é uma data histórica, porque é muito bom. Nós vivemos numa democracia, ver a nossa juventude se apresentando, se posicionando e clamando para investimentos na educação e, naturalmente, acompanhado de professores, de familiares. Tem uma senhora que me ligou de Porto Alegre, já de cabelos brancos, diz ela que foi emocionante ver homens e mulheres de cabelos brancos ao lado daquela juventude, pedindo, clamando para mais investimento na educação e também muitas placas, muitos pronunciamentos, criticando a reforma da Previdência, sempre digo, da forma que foi apresentada, para que fique muito claro, e eu repito sempre isso, todos os ex-presidentes fizeram reformas. Então nós precisamos buscar o caminho do entendimento, de que assim não se traga prejuízo para aqueles que mais precisam. Mas, enfim, o eixo da caminhada de ontem, e que atingiu em torno de 250 cidades, foi na defesa da educação pública, do ensino secundário e superior, do ensino técnico, da pesquisa, da pós-graduação e contra o corte de em torno de 30% do orçamento nessa área. E repito, todos os 26 estados, mais o DF, fizeram atos significativos que a própria imprensa mostrou no dia de ontem e de hoje. Mas eu sou daqueles que sempre diz: há de se ter fé para seguir o caminho. Há de se ter certeza de que as palavras individuais são somente palavras, mas que quando ditas coletivamente, e foi o que eu vi ontem, com a voz de todos, elas viram luzes. E foi o que aconteceu. Estudantes, professores, educadores, funcionários, trabalhadores e trabalhadoras se uniram numa única voz. E diziam, e eu digo, algo está errado, algo precisa ser feito. A educação, isso eu ouvi de todos os senadores ontem e hoje, é o pilar que cria a cena para termos um verdadeiro projeto de nação. Ela é a base do crescimento e do desenvolvimento. Investir em educação é apostar na qualidade de vida, no trabalho digno, numa economia forte, saudável, geradora de emprego. É acreditar na qualidade de vida das pessoas, saúde, habitação e meio ambiente. Quando a educação é valorizada, na sua plenitude, repito, existem luzes a iluminar os caminhos da nossa gente. Há pensamento, há liberdade, há ciência, há tecnologia, há presente na certeza que haverá futuro. Se negar a isso é investir na ignorância, no desconhecimento, e a quem interessa isso? A ninguém. A educação dá sustentação à prática da cidadania, da democracia, do respeito, à Constituição cidadã, que muitos, eu fui um deles, ajudamos a construir. Acreditar na educação é zelar pelo cumprimento das leis. Me lembro do revolucionário gaúcho que dizia: quero leis que governem homens, e não homens que governem as leis. E todos nós sabemos, como disse o grande filósofo, onde termina a lei, começa a tirania. Há 15 dias, lembrava eu hoje, que eu postei no meu Twitter a seguinte mensagem: há 15 dias, os estudantes
estão a sinalizar a crise que está no país, a crise de governo. É gravíssima, vai além, muito além dos cortes na educação. Ah, senhor presidente, sim, nas ruas e praças do Brasil, um pedido de socorro. O país está doente, está sangrando. As nossas perspectivas, infelizmente, são piores possíveis. Não podemos fechar os olhos, ser omissos. Qual, de fato, é o nosso papel? Quando eu digo nosso papel, e me refiro aqui do governo, eu quero falar de executivo, legislativo e do judiciário. Qual, de fato, é o papel da oposição num cenário como esse? Não é só dizer está ruim, está ruim, está ruim, mas é também o dever de propor. Nós também estamos sendo cobrados e temos que assumir essa responsabilidade. Oposição e situação. Os gritos de ontem foram dados para todos nós, repito, para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Há sim, embora alguns neguem, uma crise política, econômica e social no nosso país. E não é pouca coisa. É assustador. Estamos à beira de uma recessão nunca vista na história, se nada for feito. Eu digo, eu tenho fé que a gente possa ainda mudar esse quadro. Muitos economistas, que até há um mês atrás diziam que estava tudo bem, que o PIB seria 3, 4, pois foi de 4, de 3 para 2,5, agora dizem que a recessão pode ser avassaladora. Vamos entender o que está passando nesse momento. Lembrando alguns números, 14 milhões de desempregados, a cada 10, 5,4 são jovens até 29 anos. 4,8 milhões de desalentados, aqueles que perderam já toda a esperança. 30 milhões de trabalhadores na informalidade. 43 milhões de pobres, conforme o Banco Mundial. 77% dos brasileiros vivem com aperto financeiro. 29% não estão conseguindo pagar as contas. 25% dos que usam cartão de créditos estão inadimplentes. Preços galopantes. Podemos lembrar: combustível, gás de cozinha, luz, alimentação, transporte coletivo e os planos de saúde. Amigos, colegas, tantos que vieram dialogar comigo e dizendo: Paim, não posso pagar mais meu plano de saúde. Por amor de Deus, ajude no Congresso para que haja mais investimento no SUS, Sistema Único de Saúde. Saúde para todos, como nós escrevemos na Constituição. Hoje temos cerca de 400 mil pessoas submetidas ao que é chamado trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo. 70% são mulheres. A violência aumenta em todos os estados, inclusive no meu Rio Grande. O Brasil oficial diz uma coisa, mas o Brasil real é completamente diferente. Está se matando até por comida, por um tênis. Pelo menos, e infelizmente, 3 mulheres são assassinadas, vítimas do feminicídio, todos os dias no Brasil. Foi afirmado pelo governo que a reforma trabalhista iria criar, o governo anterior, é bom que se diga, 4 milhões de postos de trabalho. Não gerou nenhum, pelo contrário. Saímos de 12 milhões para 14 milhões.
A única coisa que ela gerou foi a precarização do mundo do trabalho, retirada de direitos sociais e aumentou a concentração de renda na mão dos ricos, como diz um livro que li, ricos podres de ricos. Senhor presidente, a Previdência Social brasileira, podem crer, é um dos instrumentos de distribuição mais adequado, mais responsável de renda no mundo. Eu gostaria de perguntar, diga um único dia que a Previdência atrasou, nesses quase 80 anos, o pagamento de qualquer benefício, qualquer, não é só aposentados e pensionistas, nenhum dia. Beneficia diretamente e indiretamente cerca de 80 milhões de pessoas e tem forte contribuição na própria economia dos municípios por meio do pagamento que ela faz. Ela está presente, a Previdência, na vida do trabalhador e da família, não só nas aposentadorias, como também nos outros benefícios. A reforma da Previdência, como está sendo apresentada, podem crer, será o caos social. O que eu disse da trabalhista, eu reafirmo agora da Previdência. Senhores e senhoras, as ruas gritam, nos alertam. Fizeram isso ontem e fazem hoje. Os pobres são os grandes sacrificados. A reforma penaliza principalmente as mulheres do campo e da cidade. Inclusive, não permitindo mais aquela diferença pequena que tinha para a trabalhadora rural e para as professoras. Pelo outro lado, diz que, no regime geral, pode se manter uma diferença de até 3 anos entre mulher e homem, mas não pode para as professoras e não pode para a trabalhadora rural ter 1 ano a menos que a idade do homem. Senhor presidente, queríamos lembrar ainda que as pessoas com deficiências e idosos carentes também são muito prejudicados nesta reforma. Joga as futuras gerações na insegurança do sistema de capitalização. O sistema de capitalização é tão bom, proponham para as Forças Armadas, proponham para a Polícia Militar, proponham para a Polícia Civil, proponham para aqueles que têm aposentadoria especial. Ninguém vai aceitar. A capitalização só vai pegar, na verdade, os trabalhadores do regime geral da Previdência. Mesmo os servidores públicos, que eu quero aqui fazer uma correção de algo que estão divulgando em relação a eles, desde 2013 todos se aposentam somente com o regime geral da Previdência, que é 5.900. Todos que entrarem no sistema dali para frente já não têm esse direito de se aposentar com salário integral. Mas eles têm o FUNPRES. O que é o FUNPRES? Significa que eles, até o teto, 5.900, dali para frente, o governo paga metade e eles pagam metade. Que é até uma saída muito boa. Se quiserem, eu assino embaixo e vamos estender isso para todos os trabalhadores do campo, da cidade, limite 5.900 e dali para frente, vem de eu entrar, como estão propondo, numa capitalização que é só 10% do meu salário e mais nada, ninguém mais contribui. Ora, se hoje a Previdência, na situação que está, eu sempre lembro porque eu fui presidente da CPI da Previdência, peguem os últimos 15 anos, vão ver, só, se quiser pega os últimos 20 também, que nos últimos 16 anos, pegando em 20, o 17, ela foi sempre supergravitária. Uma média, para não ter erro aqui, de no mínimo 50 bi por ano. Quando a crise vem, ela foi deficitária. Digamos que foi deficitária nos últimos 3 anos. 50 bi por ano também, estou fazendo uma média. E daí? Onde é que ficam os 50 bi que acumulou durante os últimos 15 anos? Deixando esses 3 anos fora. É só fazer contas, como eu digo para os economistas, quando alguns discutiam comigo, alguns já não discutem mais. Façam a conta. Façam 15 anos, 50 bi todo ano de superávit, dinheiro em caixa, sobrou,
e nos últimos 3 anos não tem. Vai ou não vai sobrar dinheiro? Então esse discurso fácil do déficit da Previdência, eu falo com tranquilidade, aceito o debate, porque eu presidi a CPI. E o nosso relatório, o Hélio José foi o relator, eu fui presidente, foi aprovado por unanimidade, por situação e oposição, inclusive pelo líder do governo. Isso foi o fim do ano, não foi há 10, 20, 30 anos atrás. 32 anos atrás eu fui constituinte. Mas, senhores, o que não dá para aceitar nessa reforma, para mim o número 1, inimigo do povo brasileiro, é a tal de capitalização. Esse é o inimigo número 1. Podemos discutir tudo o resto com mais calma e tranquilidade. Mas é inaceitável a tal de capitalização. Eu vi um representante no debate que eu estava aqui na Comissão de Economia, e ele disse, mas você não acha que todo o povo brasileiro tem direito a fazer uma poupança? Claro que tem, quem é que proíbe? Se eu quiser eu faço. Os senhores fazem, os senhores estão na galeria fazem, todo mundo faz. Agora eu quero ver o cidadão que ganha um salário mínimo ou 2, como é que ele vai botar 10% do seu salário numa poupança que hoje ele bota 8%, mas digamos que botasse 10% hoje. Mas ele tem contribuição do empregador de mais 20%, que vai para a mesma conta. Ele tem tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, agrotério, que nós sabíamos que só folha de pagamento não ia garantir o futuro da nossa gente. Botamos outras fontes alternativas, não vê quem não quer. A grande verdade, a CPI mostrou isso, os bancos que ganharam 100 bilhões de lucro nesse ano, e vão ganhar mais pela projeção no próximo ano, são os que mais se dão bem e são os que mais devem à Previdência. É só entrar na minha página, lá todo está o relatório. Quem mais deve e que mais se dá bem são os bancos. Senhor presidente, eu fiquei preocupado quando ouvi um anúncio de que o governo estaria dando 40 milhões de reais para cada parlamentar que votar favorável à Previdência, inclusive parcelando em 4 vezes. 10 milhões um ano, 10 milhões no outro, 10 milhões no outro. Quem disse foram os próprios parlamentares que participaram dessa reunião, só pediram que seu nome não fosse colocado, mas deram o nome dos partidos que podia ser usado. Eu espero que isso ninguém aceite. Ninguém venda a alma para o sacrifício do povo brasileiro. Me preocupou também algumas ofertas que estão fazendo para governadores, como se dizendo que tudo vai estar resolvido se fazer a reforma da Previdência. Meu Deus do céu! O mínimo de inteligência sabe que nem que fizesse a reforma da Previdência, do sonho daqueles que querem acabar com a Previdência Pública, isso iria repercutir daqui a 30 anos. Não tem repercussão imediata, todo mundo sabe que não tem. Ou que seja 20 anos. Onde vai sair 1,2 trilhão para fazer a transição de um regime para o outro? Não tem de onde tirar. Eu quero cumprimentar aqui os governadores do Nordeste. Do Nordeste, eu sou do Sul. Quero cumprimentar os governadores do Nordeste. Assinaram carta reafirmando necessidade de diálogo e de fortalecimento das ações políticas para o desenvolvimento do país. Eles falam, número 1, melhoria dos serviços públicos, investimento em segurança, saúde e educação. Proteção e promoção dos direitos do nosso povo. Discussão de um novo pacto federativo, reforma da Previdência, defesa dos pobres e a retirada do sistema do quê? De capitalização. Uma reforma tributária, defesa do atual Estatuto do Desarmamento e contrariedade a qualquer medida que amplie a circulação de armas. Queria reafirmar, senhor presidente, eu, Paulo Paim, acrescentaria nesses pontos redução da taxa de juros, aumentos reais do salário mínimo, é só manter como está, não estou propondo 1 centavo a mais. Manter a política do salário mínimo, que eu tive a alegria de ser um dos consultores, que a inflação mais PIB, que tirou o salário mínimo de $60 e chegar hoje aos $300. Nova estrutura tributária, valorização da indústria nacional. Senhor presidente, temos agora a notícia, de ontem para hoje, de reabertura de mais ministérios. Eu tinha aplaudido
o que o governo atual tinha reduzido o número de ministérios. Espero que eles não abram o ministério, porque dá a impressão que volta o dano que se recebe, que esse ou aquele partido votará na reforma como propõe o governo, desde que ganhem alguns ministérios. Isso é a imagem que se passou para o país. Lamento muito, e falo aqui, o decreto que permite o porte de armas de fogo é ilegal. A matéria tem que ser analisada e votada pelo Congresso. Lembro, já temos o Estatuto não do armamento, mas do desarmamento. O cenário é perigoso, senhor presidente. A política de ódio ainda impera no país como se estivéssemos todos nos palanques. Vamos todos sair do palanque, se assim posso dizer, se alguns estão. Sei que nós três não estamos. Vamos pedir para que todo mundo saia do palanque e vamos pensar no povo brasileiro de forma coletiva e avançar nas políticas públicas que a nossa gente tanto espera. Termino dizendo, senhor presidente, ao último ponto, a quem interessa a emenda constitucional 95? Congelou os investimentos públicos por 20 anos no país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alertou. Eu falo com tranquilidade que eu já dizia lá atrás que votei contra. Alertou agora, ele disse, se não modificar essa emenda 95, que resumo, é a emenda que proíbe investimento no país, que é de teto, né, por 20 anos. O país entrará no caos. Estaríamos caminhando, em outras palavras, ele diz isso, numa convulsão social. Então é importante que a gente debruce em frente esse debate. Mas vamos em frente, senhor presidente. Percebo que há uma disputa enorme na história do COAF. Eu não entrei nessa disputa. Eu não entrei. Não sei se os senhores entraram. Eu não entrei. A quem interessa essa disputa pelo COAF? Será que alguém tem medo do COAF? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu vou ficar por aqui para não avançar mais. Mas, por fim, estou muito preocupado com a falta de médicos. Vamos fazer uma audiência pública da falta de médicos no Brasil. O estudo do Office Brasil mostra que a desigualdade de renda aumenta no Brasil. Estamos na 9ª pior posição medida pelo coeficiente Gini, analisando 189 países. Senhor presidente, estamos cada vez mais, infelizmente, por esse tema de fake news ou não, criando confusões diplomáticas, provocando atritos políticos internacionais desnecessários. A gente não sabe mais dentro do governo quem é lá situação, quem é oposição. O governo, a última medida, aqui eu termino, é o último item, suspendeu a edição latino-americana e caribenha da Semana do Clima, marcado para agosto desse ano em Salvador, Bahia. Por que eu acho um equívoco? Vou dizer aqui. Desconsiderou que o evento estava marcado desde o ano passado. Aliás, esse evento é totalmente custeado pela Convenção Quadro da ONU sobre Mudança de Clima. O Brasil não gastaria um centavo, pelo contrário. Teríamos aqui milhares de turistas que já estavam comprando passagem, conforme os dados, uma previsão que no mínimo 3.000 pessoas estariam chegando em Salvador e fortaleceriam, né, a própria economia daquele estado. Representações diplomáticas, empresários, representantes do terceiro setor, políticos, enfim, não dá. O governo tem que se ajudar. A gente também fica muito preocupado com confusões, baixaria e bate-boca de integrantes do governo e apoiadores via redes sociais, inclusive ultrapassando a fronteira do Brasil, dos Estados Unidos para cá. Eu não gosto de citar nomes e nunca cito, não vou citar. Os três poderes têm que se entender, têm que respeitar a independência de cada um, parar com essa disputa de egos. A impressão que eu tenho é que a democracia passa a ser secundária porque o ego está em primeiro lugar. Olhem só, em nome de disputas pelo poder, usa o nome da democracia para chegar a objetivos escusos. Ações autoritárias são legitimadas com a palavra democracia e muitas vezes em nome de Deus. Por amor de Deus, Deus não tem nada a ver com essa confusão que está o nosso país. Eu rezo todo dia e peço a Deus, Deus,
perdoem aqueles que não sabem o que fazem. E digo que há sim uma crise instalada no país, só não enxerga quem não quer ver. Repito o que disse antes, as eleições terminaram. Temos que entender que o país está doente. Repito, o país está na UTI. O país está pedindo socorro. Nós temos que fazer as coisas acontecerem para o bem coletivo do país, da nossa gente, e coisas boas têm que acontecer. Temos que caminhar para frente, dialogar, tolerar, ajustar, agir com retidão, buscando senso de justiça e equilíbrio entre todos. Caminhar por uma grande concertação. A última frase, senhor presidente, vai dar menos que um minuto. Diante da tragédia, temos que pisar, como disse Dom Quixote. Me socorro nesse momento a Dom Quixote. Dom Quixote. Onde os bravos não ousam, onde os heróis se acovardam, temos que entrar e reparar o mal irreparável. Temos que tentar, quando as forças se esgotam, assim mesmo tentar.